Olá, professora Andréa Juliana e a quem me assiste. Estou apresentando o trabalho de Biologia Celular. Sou o aluno Gabriel Sérgio do curso de Ciências Biológicas da UEG e o meu tema é núcleo celular. A apresentação ela acontecerá dentro do Minecraft, né? Minecraft é um jogo de blocos. Por ter, né, por ser constituído de vários blocos, ele permite que você construa uma série de coisas, né? Ele fornece infinitas possibilidades. Então eu acho que isso faz dele um ótimo elemento, né, didático para estar ensinando os mais jovens. Então, com base no meu tema, como dito, núcleo celular, eu construí várias de suas estruturas internas e vou estar explicando aqui um pouco sobre elas, certo? Como foi pedido pela professora para a obtenção da nota. Primeiramente, eu construí um modelo de célula eucariótica. Como vocês podem ver, ali no centro existe o núcleo e em torno do núcleo existe o retículo endoplasmático. Como explicado pela professora em aula, o retículo endoplasmático rugoso nada mais é que uma organela com ribossomos acoplados em seus receptores. Então eu tentei também construí-los de forma que eu coloquei em cima, né, dos blocos ali rosas, né, de cor rosa e de cor azul, algumas pequeninas estruturas que estariam representando os ribossomos, certo? No centro não é segredo. Aqui nós temos o núcleo, certo? Com sua membrana externa e interna. E eu vou explicar um pouco mais sobre. E aqui está tudo imerso no citoplasma. Mas o que nos interessa de verdade é, é o núcleo, certo? O núcleo celular que eu também construí e que está daquele lado. Bom, para começarmos a entender como é que o núcleo de uma célula funciona, precisamos entender como é que a célula ela trabalha. Suponha que você tem uma informação que é muitíssimo valiosa. Você iria querer guardar essa informação em um lugar seguro, certo? Talvez em um cofre ou em um baú, enfim, muito protegido. É exatamente isso que a célula eucariótica faz com seu material genético. A célula eucariótica protege suas informações genéticas, né, valiosas, em um local protegido. E este local protegido, ele tem em torno dele uma membrana chamada de núcleo. Então, o núcleo é como se fosse o cofre da célula. Ele abriga o material genético e é no núcleo em que ocorre a síntese de ribossomos, entendeu? Os ribossomos são máquinas celulares que montam as proteínas. Então, dentro da célula nós temos a cromatina. Como vocês podem ver, isso aqui eu tentei representar uma cromatina aqui com um tipo específico de bloco. A cromatina nada mais é que um DNA enrolado em volta de proteínas. E essa cromatina está imersa numa substância gelatinosa que a gente chama de nucleoplasma, que é essa região mais rosa aqui que vocês estão vendo, certo? E envolvendo o nucleoplasma, nós temos o envelope nuclear, que é formado por duas camadas, né, de membranas, que é uma interna e uma externa. Cada uma dessas membranas contém duas camadas de fosfolipídios. Aqui eu tentei representar os mencionados fosfolipídios.
Cada uma das membranas que eu mencionei contém duas camadas de fosfolipídios, que são estes carinhas aqui, né? E acaba formando uma bicamada fosfolipídica. Mas o que é um fosfolipídio? Um fosfolipídio, ele tem uma cabeça, é uma molécula com uma cabeça hidrofílica, aqui é a cabeça dele, essa região azul, e com uma cauda hidrofóbica, com ácido graxo insaturado, que é essa perninha da direita. Isso que permite a passagem e a saída de substâncias. E a perninha da esquerda é um ácido graxo saturado. Então, essa molécula ela compõe a estrutura da membrana celular, né? E o lipídio insaturado promove a abertura para a passagem de substâncias. Ela forma, né? Ela quando em conjunto, ela forma as membranas que constituem, que envolvem o nucleoplasma, né? Que no caso é o envelope nuclear. Os poros nucleares são estes buraquinhos, né? São pequenos canais na superfície do núcleo. Veja, eu representei vários aqui. Eu coloquei um aqui, eu coloquei um aqui também, eu coloquei um aqui também, tá vendo? Estes canais são eles que permitem a entrada e a saída de substâncias do núcleo. Cada poro desse é recoberto por proteínas e a gente chama de complexo do poro nuclear. E é ele que controla quais moléculas podem entrar e sair também. Essa mancha mais escura no interior do núcleo, com roxo mais escuro, a gente pode dizer que ela é mais densamente corada, a gente chama de nucleolo. O nucleolo é o local onde os ribossomos eles são formados. Vocês podem ver aqui estes quadradinhos de fora de cor de rosas. Eu tentei representar os ribossomos. Então eles são formados ali neste lugarzinho roxo aqui que eu fiz aqui no meio, que seria o nucleolo, certo? Uma curiosidade interessante: algumas células de ratos têm até 6 nucleolos, ou seja, tem até 6 destes. O nucleolo é uma estrutura responsável pela síntese dos ribossomos e ele tem também formações internas. Ele é formado por duas regiões distintas, que é a região granular e a região fibrilar. Eu não entrarei muito em detalhe quanto a essas duas regiões. Uma outra coisa que eu esqueci de mencionar é que os poros que eu mostrei para vocês, eles existem em 8 tipos, e são 8 tipos de proteínas aglomeradas que formam estes poros. Então, eu agradeço pela atenção. É claro que alguns elementos da minha explicação podem não ter ficado tão claros, tão aprofundados. Se eu disse alguma besteira, professora, me corrija. E se faltou alguma coisa, eu acredito que tenha faltado, vocês, quem assiste, né, me avise.